Fala, meu querido, chegamos com a questão aqui da PUC 2022, vestibular de inverno, e que traz uma questão aqui bem clássica que tem caído muito nas vestibulares, que é a parte de força centrípeta, movimento circular aí. A gente fala de um corpo orbitando a Terra ou qualquer outro planeta que a gente estiver estudando. Então vale a pena você ver esse exercício que está estudando para o vestibular de 2023, 2024. Se liga nisso que possivelmente vai aparecer por aqui, que é um tema que está muito em alta nos principais vestibulares. Então, bora com a gente aqui resolver essa questão. Ela tem alguns números chatinhos de trabalhar, né, numa prova, mas que a gente já fez as conversões em unidades corretas, como por exemplo 27.360, teve que transformar para metro por segundo, mas vem comigo que a gente vai fazer resolver com facinho. Se você não está inscrito aqui, se inscreve no canal, nos ajude cada vez mais a chegar a tantos. No dia de 15 de setembro de 2021, tivemos a primeira tripulação totalmente civil a orbitar o nosso planeta. Essa missão, liderada pela empresa SpaceX, representa um marco no turismo espacial. A bordo do Inspiration 4, os tripulantes civis tiveram a oportunidade de passar 3 dias orbitando a Terra a uma velocidade de aproximadamente 27.360 km. É coisa, hein? Então, 27.360 km. Eu já fiz essa conversão para metro por segundo, que a gente vai usar o sistema internacional como padrão aqui, tá? Já te adianto. Mais à frente eu vou te explicar por quê, mas já te adianto que 27.000 é, 360 km por hora é equivalente a 7.600 metros por segundo. Lembre-se que essa conversão, para ser feita, tem que se dividir por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Considerando que 6.350 quilômetros, outra informação importante, 6.350 quilômetros e 6 vezes 10 a 24, os valores do raio e massa da Terra, a altura em quilômetro da Inspiration 4 em relação à superfície da Terra, a superfície da Terra é de aproximadamente tal. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem a Terra aqui, tá? Ela está nessa posição e tem um orbitando a ela e fazendo esse movimento aqui, ó, fazendo esse movimento, essa sonda da SpaceX, que a gente chamou de, eles chamaram, né, de de Inspiration 4. Então, o que que ele está querendo saber? Ele quer saber o raio, a altura com que ela está, que é essa alturinha H aqui. Mas eu sei que do centro da Terra até onde ela está orbitando, eu tenho um raio considerável aqui, que é mais do que 6.350 quilômetros, porque só o raio da Terra é 6.350 quilômetros, eu tenho que achar essa diferença. Bom, o que está fazendo é, essa nave aqui ficar orbitando aqui na Terra? Não é nave, né? Deixa eu colocar aqui, é como se fosse um foguete orbitando aqui a Terra. O que faz ele ter esse movimento circular é a força gravitacional, portanto que ele nos deu aqui a força gravitacional. Então a gente pode dizer que nesse movimento circular a força centrípeta dele, ó, força centrípeta é igual à força gravitacional. Como ele me deu essa constante de gravitação universal, é a dica que ele te deu, ó, use esse valor para poder usar como força gravitacional. A força resultante do movimento circular é conhecida como força centrípeta. Então, como a única força que está puxando esse foguete para em direção à Terra e que permite ela ficar orbitando aqui é a força gravitacional. Então, ela é a resultante. Então, eu posso dizer, e aí o aluno precisava lembrar, que a força centrípeta ela é dada como mv quadrado dividido aqui pelo raio da minha trajetória. Esse é o raio. E a força gravitacional tinha como cálculo a constante gravitacional, a massa do corpo 1, no caso a massa da Terra, vou deixar aqui, vezes a massa do foguete, o Inspiration 4, e a distância ao quadrado entre os dois corpos, o centro de massa dos dois corpos, o que na verdade é o raio da sua trajetória. A gente vai falar aqui, vamos chamar de r ao quadrado, se você quiser chamar de d ao quadrado também, mas como essa distância é o raio da órbita, a gente pode deixar aqui como o mesmo valor. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu posso cortar o r ao quadrado com um rzinho, né? Tem r ao quadrado é r vezes r, como a gente tivesse cortado um com um. Então só sobrou r. E a massa do foguete também pode ser cortada porque está dos dois lados. O que que sobra para a gente, né?
desse cálculo, a gente quer saber o raio dessa trajetória, o valor R, o valor de R aqui. Então vamos isolar ele, né? Vamos deixar aqui, vamos multiplicar em cruz, vai ser R vezes V ao quadrado é igual a G vezes a massa aqui da Terra. Maravilha. Então a gente pode descrever de uma maneira simples que esse raio é dado como G vezes a massa da Terra dividido por V ao quadrado. Se eu chegar nesse valor, eu já achei praticamente a resposta, porque daí eu vou ter que tirar com o raio da Terra. Bom, vamos lá então. Então vamos substituir nos valores. Ó. Então esse R é dado como o G. O G ele falou que é 20 terços vezes 10 elevado a menos 11 vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 elevado a 24. Maravilha, já vai dar jogo aqui. E aí, como a gente está usando o sistema internacional, eu não posso usar quilômetros por hora, eu vou usar tudo metro e segundos, uma vez que a constante gravitacional está em Newton, metro quadrado e quilograma quadrado, que são todas as grandezas do sistema internacional. Então, não posso usar quilômetro por hora. E você vai ver que também eu vou achar a resposta do raio em metros e depois eu vou converter para quilômetros, tá bom? Então, essa velocidade aqui 27.360 vai ter que ser convertida para 7.600 segundos. Então vai ter que ser 7.600 elevado ao quadrado. Vou colocar entre parênteses aqui para ficar mais visível para você. Bom, o que a gente pode fazer? Ó, pode cortar aqui, em cima está multiplicando o 3 com o 6 e aqui dá 2. Né? Então, aqui em cima, na parte de cima, já eliminei esse problema do denominador aqui em cima. Né? Isso vai dar 40 vezes 10 elevado, ó, mantém a base, soma os expoentes, 10 elevado a 13. E tudo isso aqui, um método que a gente pode fazer essa simplificação é colocar o 7,6 vezes 10 a terceira vezes 7,6 vezes 10 elevado à terceira, tá bom? Quando você faz essa conta, isso daqui, e aí eu fiz a minha continha, isso vai dar 0, e eu vou usar vários números aqui que eu fiz, 0,692520. Já já você vai entender por quê. Esse resultado vem do cálculo aqui feito entre 40, o 7,6 e o 7,6, tá? 40 dividido por 7,6 e dividido por 7,6 dá esse número aqui. Isso vezes a base 10, 13 menos 3, 10 menos 3, 7. Então, 10 elevado a 7 metros. Maravilha. Por que que eu fiz isso, né? Porque se eu andar 3 casas, aumentar esse número aqui em 4, mudar, né, fazer com que isso aqui vire em quilômetros, a gente pode transformar facilmente isso aqui para metros. Né? Então, a gente encontrando esse valor, a gente encontra. Vou andar 3 casas para cá, isso vai dar 0,692520 vezes 10 elevado à quarta quilômetros, ok? Essa daqui é a minha resposta em quilômetros quando eu andei, diminuí 3 casas aqui e transformei para quilômetros. E aí, se eu andar 4 casas para cá, isso vai me revelar que eu tenho 6.925,2 quilômetros de raio. Então, tá vendo que esse raio todo aqui é de 6.925,2 quilômetros. Só que, como eu quero saber qual é a altura, e a altura vai ser esse raio, vai ser igual à altura menos menos não, mais o raio da Terra. Como assim, né? Se eu pegar o raio da Terra e somar com a alturinha que ele tem aqui, eu vou ter o raio total, que era o que a gente estava estudando, o raio da órbita em relação ao centro aqui da Terra. Feito isso, olha que beleza, ó. O R a gente achou 6.925,2 é igual à altura menos não, mais 6.350,
que é o valor do raio da Terra. Então, esse pedacinho todo aqui, esse raio dá 6.925, e o raio da Terra, só o raio da Terra, dá 6.350. Ou seja, a gente descobre, fazendo esse cálculo, né, que a altura aqui da Terra dá 570, aproximadamente, tá? 575 quilômetros. Essa era a resposta que nós estávamos procurando aí, que é qual que é a altura em relação ao solo. Ele não quer saber o raio da trajetória, isso é importante. Então, ele faz um pouquinho diferente para poder, para que você, para realmente mostrar para a pessoa que está perguntando, para esse corretor, que a pergunta feita é qual é a altura em relação à superfície. E a altura em relação à superfície é a diferença entre o raio da trajetória e o próprio raio da Terra. E a gente chega nesse valor de 575 quilômetros. Então, uma questão bem legal aí sobre força gravitacional, movimento circular e uniforme, que você precisa ter bastante cuidado na hora da sua leitura e também sobre a questão das grandezas, né, as mudanças de unidades para uma unidade sempre como um sistema internacional. Beleza? Mais uma questãozinha aí da PUC 2022, prova de inverno, que eu espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui para a gente poder continuar te ajudando. E grande abraço para você, até a próxima. Valeu!